Olá pessoal, tudo bem? Hoje é segunda-feira, 27 de julho de 2020 e começa agora mais um informativo Coronavírus ao vivo aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto. Lembrando que nós estamos ao vivo também pelas redes sociais da Câmara Municipal, estamos no Facebook e no Twitter. Vamos então aí às atualizações dos casos de coronavírus em Rio Preto, feitas a minutos pela gerente da Vigilância Epidemiológica, a Andréia Negri. Então, até hoje, segunda-feira, 27 de julho, foram confirmados 7.706 casos positivos da Covid-19 em Rio Preto. Lembrando que ontem, até a última atualização de ontem, domingo, eram 7.563 casos, ou seja, nas últimas 24 horas, tivemos a confirmação de 143 novos casos. E, infelizmente, até o momento, temos 216 mortes acumuladas. Ontem foram divulgadas 207, tivemos, então, 9 mortes nas últimas 24 horas. E, olha só, está havendo um aumento aí muito rápido no número de internações causados especificamente pela Covid-19, pela doença causada pelo novo coronavírus. Até o momento, temos 170 pessoas internadas com Covid-19, das quais 81 em UTI. Até por isso, a Prefeitura anunciou agora, aí na live com a Andréia Negri, anunciou agora aí que uma ampliação de leitos exclusivamente para doenças respiratórias. Então, a partir desta terça-feira, 28 de julho, a UPA Jaguaré suspende o atendimento de demandas espontâneas, ou seja, aquelas emergências que chegam ali a todo momento, para atender exclusivamente casos de síndrome respiratórias moderadas e graves, com a entrada de pacientes regulada por meio do SAMU, Então, a UPA Jaguaré suspendendo aí o atendimento porta aberta ali para o público. A UPA Jaguaré só vai atender doentes respiratórios que são levados pelo SAMU. Em contrapartida, para não sobrecarregar e não ficar sem atendimento, a Unidade Básica de Saúde do Solo Sagrado, que também funciona como unidade respiratória, amplia o atendimento e passa a funcionar 24 horas a partir desta segunda-feira para casos respiratórios leves. E as outras unidades respiratórias seguem sendo as de sempre, que é a do Lealdade e Amizade, Anchieta, Caique, Santo Antônio, Vetorazo, o anexo Faceres, que é exclusivo para crianças, pediatria, o Vila Maior, Estoril e Solo Sagrado. Então, registrando aí, o Solo Sagrado passa a atender 24 horas. As outras unidades variam o horário, das 7 às 7 da noite, algumas aí, como o anexo Faceres, é das 7 da manhã às 5 da tarde, Vila Maior e Estoril, das 7 da manhã às 10 da noite. Tá aí, então, no caso de surgimento de sintomas respiratórios leves, o paciente deve buscar atendimento em uma dessas unidades que eu citei acima, mas se você tiver dúvida, entra ali no site da Prefeitura, que estão todas as informações ali certinho, e se tiver qualquer outra dúvida, liga também no 0800 da Secretaria de Saúde, está aí na tela o número, é o 0800 77 22123, tira suas dúvidas ali, inclusive qual unidade procurar, fala onde você mora, os sintomas que você tem e a unidade que você deve se dirigir se você tiver com sintoma leve, Se tiver com sintoma respiratório aí grave e tal, já aciona o SAMU 192. Só para registrar, a Andréia aí na live voltou a pedir a colaboração da população. Ela diz que espera, a saúde espera que nós tenhamos atingido o pico e daqui para frente os números comecem a desacelerar, mas para isso ela pediu a colaboração da população, tanto do povo que sai às ruas como de comerciantes, para que respeitem as regras e os horários de funcionamento, respeitem o mini lockdown de domingo a terça e por aí vai, etc. Todo mundo já sabe, Bom, passar um panorama rápido aqui da Covid no mundo, Em todo o planeta já são 16.296.000 infectados com
quase 650 mil mortes. O lado bom aí de tudo isso é que mais de 9.400.000 pessoas já se recuperaram da doença. Estados Unidos segue liderando aí o número de casos, com 4.330.000 contaminados, e é o recordista de mortes também, quase 150 mil mortes. No Brasil, já somos 2.423.000 infectados, com 87.131 mortes. Tá aí, então, os dados da Covid nesta segunda-feira, 27 de julho. E quando a Andréia pede a colaboração, não é sem razão, né? O final de semana aí foi marcado por muito trabalho da Vigilância Sanitária e da Guarda Municipal de Rio Preto, em fiscalizações, aí, blitz, foram flagradas pelo menos 2 festas de grande porte, aí, que juntas aglomeravam mais de 200 pessoas, além de serve-festas, bares e outros estabelecimentos aí que foram flagrados vendendo bebida alcoólica, aglomerando pessoas, o que está proibido, né, gente? E outros estabelecimentos também que estão com funcionamento proibido, estúdio de tatuagem, etc. Todos foram autuados, vão pagar multa aí de até R$6 mil, o valor, dependendo, pode até ser maior, e também responder aí por desobediência, etc. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui pela TV Câmara, tem os nossos canais de contato aí para você enviar sua sugestão, sua crítica, sua opinião aqui ao nosso programa. Quiser mandar aí, enfim, mandar a sua mensagem, tem o nosso WhatsApp aí, que é o 99163-7905, e também o nosso telefone fixo aqui da TV Câmara, 3214-7766. É isso aí, gente. Mudar um pouquinho de assunto, porque nesta terça-feira, dia 28, a Câmara Municipal de São José do Rio Preto realiza a 24ª sessão ordinária de 2020, e nós temos as informações aí da pauta da ordem do dia com a jornalista Thaís Machado. Vamos conferir. Na próxima terça-feira, dia 28 de julho, a Câmara de São José do Rio Preto realiza a 24ª sessão ordinária de 2020. Os vereadores devem analisar 8 itens, sendo 3 projetos de lei complementar, um projeto de emenda à lei orgânica e 4 projetos de lei. São de autoria do Poder Executivo os 3 projetos de lei complementar. O primeiro, em segunda discussão, institui a cobrança de taxa de embarque de passageiros a cargo da EMURB, Empresa Municipal de Urbanismo. O segundo, em primeira votação, altera artigo da Lei Complementar número 396 de 2013, que instituiu a política de amortização para equacionamento do déficit atuarial no regime próprio de previdência social do município. E o último, também em primeira análise, revoga dispositivo da Lei Complementar número 5 de 1990, que exclui o salário esposa do Estatuto do Servidor Público Municipal. Agora, falando a respeito da proposta de emenda à lei orgânica, em primeira votação, a matéria do Executivo e altera a redação do parágrafo único nos artigos 129 e 130, a fim de que os procedimentos administrativos possam ser acessados de forma eletrônica, garantindo celeridade e eficácia à comunicação com economia de recursos. Somando, o plenário avalia ainda os 4 projetos de lei. São eles a matéria que cria o Conselho Municipal de Turismo, essa matéria do Executivo, e estará em segunda discussão. Tem também o projeto que proíbe o uso de jalecos, aventais, estetoscópios, toucas e equipamentos de proteção individual fora do ambiente profissional. Essa proposta é de autoria do coronel Jean Charles Serbeto e estará em segunda análise. Tem também o projeto que corrige o nome da rua Dr. José Mércio Xavier Júnior, localizada no loteamento Sete Vale 3, previamente denominada Rua Projetada 15. Essa proposta é de Renato Pupo e estará em primeira votação. Por fim, a matéria que aumenta o prazo de 10 para 20 anos do uso de veículos para o transporte Uber. Essa matéria é de José Carlos Marinho e será avaliada em primeira discussão. A sessão tem início às 5 horas da tarde e é transmitida ao vivo pela TV Câmara de São José do Rio Preto, canal 4 da NET e 28.2 em sinal aberto e digital.
A transmissão em tempo real também é realizada pela Rádio Educativa FM 106,7. E você acompanha o balanço das votações aqui pela TV Câmara e também pelas nossas redes sociais. Thaís Machado para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Tá, então, gente, a sessão então amanhã, a partir das 5 horas da tarde, transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara, porque como você já sabe, por conta das restrições aí da pandemia, a entrada de público é proibida, vereadores participando também remotamente das discussões e das votações. É isso aí. Bom, vamos voltar a falar da pandemia aí, porque estamos aí na pandemia, né, que já vai para quase 5 meses de confinamento para quem está cumprindo, etc. E as pessoas estão em casa, maioria sem sair, sem poder fazer exercício, academia fechada, caminhada aí restrita, etc. Aí fica o dia inteiro em casa, no sofá, jogado no sofá, na cama, sem fazer exercício, como eu disse, e maratonando aí filme, série, né? E quando não está na TV, está no celular, está no computador, e com isso aumenta aí relato e todo mundo reclamando de dor, e dor no corpo, dor nas costas, postura errada, que você fica no sofá e não percebe, etc. Sobre isso, a gente vai bater um papo com o fisioterapeuta Wallace Ribeiro Stefanini, vai dar dicas aqui para a gente, falar um pouquinho sobre postura, sobre alguns exercícios simples aí que a gente pode fazer em casa, sem maiores equipamentos, etc. O Wallace está aqui no Zoom comigo. Wallace Ribeiro Stefanini, muito obrigado pela sua participação aqui. E começo perguntando aí o que as pessoas devem fazer para cuidar da postura, principalmente acho que no celular, né? A gente fica deitado, pescoço ali no travesseiro, no sofá. Fala aí para a gente, Wallace, obrigado. Boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? E realmente, o que nós estamos passando nessa pandemia aí, a gente está vendo o pessoal muito tempo em casa, tem muita gente mandando mensagem, olha, eu estou com dor, o que eu faço? Só que, ao mesmo tempo, as pessoas têm medo de vir até a clínica, né? Então, a gente orienta eles uma série de exercícios em casa, por exemplo, pegar uma cadeira, né, levantar e sentar um pouquinho, já ajuda. Tomar cuidado com as posturas com o celular, ficar muito com a cabeça para baixo. Isso faz com que aumente a pressão na articulação do pescoço e pode aumentar a dor. Paciente ter dor de cabeça, dor do peitoral, dor nas costas. Então, a gente tem que se policiar um pouquinho quanto a isso. A gente viu que a pandemia ela está passando, né? As pessoas estão ficando cada vez mais com dor e, ao mesmo tempo, elas têm que sair um pouquinho dessa zona de conforto que a pandemia deixou todo mundo. E tirar um pouquinho essa preguiça e fazer um pouquinho de exercício em casa, que seja você subir na ponta do pé e descer, agachar na cadeira, você andar um pouquinho dentro de casa, ajuda, né? Os idosos, que principalmente eles não estão conseguindo sair de casa, então se vocês puderem fazer um pouquinho de exercício com os braços, pega coisa simples, saquinho de arroz e feijão e faz um pouquinho de braço, um pouquinho de elevação de ombro, dá uma diferença muito grande já, pelo menos na ativação muscular deles, né? E a gente sabe também que, infelizmente, no começo da pandemia, eu tive alguns pacientes que operaram também e não puderam ir fazer fisioterapia. Então, a gente estava fazendo tudo pelo Zoom também, pelo Zoom, pelo WhatsApp, tentando ajudar as pessoas da melhor maneira possível. Muito bom. É isso que nós estamos tentando fazer. Ô Wallace, você falou de policiar. Como que a pessoa pode lembrar de toda hora? Porque às vezes você está ali no computador, ou seja jogo, né? O pessoal fica jogando aí Paciência ou qualquer outro jogo e acaba esquecendo e vai curvando ali na... Como que a pessoa pode pôr o celular para despertar a cada 15 minutos e dar aquela esticada? Ou tem um negócio, pessoal, que eu já vi, põe um cabo de vassoura assim, aqui, né? Para segurar a coluna mais segurar a coluna. Dá umas dicas aí pra gente. Isso, o importante, pelo menos, se policiar é muito difícil, porque a pessoa só vai lembrar a hora que ela começa a doer. Então, ela vai fechando, a que deu a dor, ela lembra, ela volta, né? Então, se ela puder, cada uma hora, poder alongar, o alongamento já vai ajudar bastante, né? O alongamento simples, você está no computador, você está na frente dele mesmo. Você sobe os braços, estica, né? Você pode alongar o pescoço para um lado, alonga para o outro, né? Igual o cabo de vassoura que você colocou atrás, pode fazer para alongar.
Então, assim, cada uma hora, o importante seria você levantar um pouco, sair, tomar uma água, voltar e fazer alguns exercícios, igual você falou, de alongamento e também para manter a postura reta ali. Então, cada uma hora, se ele lembrar disso, ou seja, já vai ajudar bastante ele sair daquela zona de postura que está causando a dor dele. A gente quebra o padrão que a gente chama, né? Aquele padrão desleixado, em frente ao computador. Então, cada uma horinha, se ele puder lembrar, dar uma volta, fazer uns alongamentos, já ajuda muito. Entendeu? Ô Wallace, isso vale para criança também? Tem aí criança, além de aula, tudo por computador, aí não tem o que fazer, fica mesmo na tela. Que dica que você dá para pais aí, avós que estão com crianças e não sabe o que fazer em termos de exercício? Bom, é uma dica bem interessante, né? Eu tenho um menino de 6 anos também. Rapaz, tá difícil para segurar essa molecada. E eles estão tendo aula no computador, é uma briga para colocar eles para fazer a aula, eles não querem, né? Mas a gente está tentando e está dando certo. Mas a verdade é a seguinte, os netos que estiverem na casa dos avós, né? Se os avós puderem, acabou a aula, tira eles do computador, tira eles do celular, né? Brinca de bola com eles, inventa uma atividade lúdica para brincar, né? Então, eu sei porque minha sogra lá e minha mãe cortam 12 com o meu, então eles inventam uma porrada de coisa para eles brincarem lá. Mas, assim, tudo lúdico, o que for para sair da zona de conforto, que é ficar no celular, ficar assistindo desenho, as séries, a molecada só quer saber disso. Meu moleque só quer deixar videogame, se deixar. Então, eu tiro ele um pouquinho, a gente tem que quebrar o padrão deles, porque a molecada, dificilmente eles vão ficar arrumando a postura, é muito difícil. Então, quanto mais você tirar eles da tela, porque eles já fazem a aula há bastante tempo no computador, então, os avós, as mães, os pais que vêm em casa com eles, tiram eles da tela, vai brincar de bola no quintal, vai fazer alguma outra coisa, né? Mas o principal é sair, tirar eles da tela. É um vício ali e atrapalha bastante. Uso do sofá, Wallace, ficar muito tempo deitado com a cabeça ali no braço do sofá, isso traz algum prejuízo para a coluna, para a postura também? Com certeza. O sofá hoje a gente fala assim, que o sofá atrapalha demais, porque vai deitar no sofá, você fica com a cabeça mais levantada, fica tudo desajeitado, e a hora que você levanta, você está todo cheio de dor. E o que acontece quando a pessoa deita no sofá? Ela deita, a cabeça dela fica para baixo. O que acontece? A musculatura desse lado, ela vai encurtar. Ela encurtou, vai causar dor. Aí a lombar lá embaixo vai compensar, vai doer do outro lado. E aí vai virando uma série de contraturas no músculo e vai causando dor isso aí ao longo do dia nesse paciente. Então, quanto menos ficar deitado no sofá, se puder ficar sentado, tentar manter a postura um pouco mais reta, já ajuda bastante, né? O principal é evitar ficar deitado no sofá, que isso aí é um veneno. E faz muito mal, e eu pego muitos clientes na clínica aqui devido a isso. Má postura no sofá. O que seria o ideal na hora de, vamos dizer, vai ficar o dia inteiro na TV mesmo, não tem jeito. É sentar numa cadeira, numa poltrona, ou não deitar no sofá, sentar reto no sofá. O que você recomenda? Bom, eu recomendo o seguinte, cada hora ele ficar numa posição. Uma hora ele vai lá e senta na cadeira, que vai estar mais retinho, fica melhor. De repente ele sai da cadeira, ele pode deitar no quarto, tem TV no quarto se tiver. Deita no quarto, mas deita retinho, travesseiro legal, fica show. Desde que a TV seja rodada, né? Senão você fica com o pescoço rodado também. Então, o ideal cada hora você levantar um pouco e mudar o estímulo. Senta no sofá, mas senta com a postura mais retinha, né? Não fica tão desleixado. Evita deitar no sofá, que é um veneno. Tá? Se puder deitar no sofá, eu recomendo não deitar no sofá. Compensa deitar no chão, com um colchonete, colocar um travesseirinho lá e assistir a TV na sala, do que deitar no sofá, que faz muito mal e causa muitas dores aí no pescoço, nas costas e assim por diante. Tá? O ideal é cada hora ficar numa situação, numa posição. Muito legal. Isso a pessoa vai evitando ficar sempre na mesma posição. Fazendo um rodízio de posições aí, né? É o mais ideal, né? Do que falar para a pessoa ficar no sofá retinha, não tem como, deitado. Outro fenômeno dessa pandemia, Wallace, é a cama, né? O pessoal nem acorda, fica na cama, já liga a TV, começa a ver série, etc. Qual o tempo máximo, assim, que a pessoa pode ficar deitada? Porque às vezes a gente fica deitado tanto tempo, a hora que levanta, parece que foi para a guerra, né? Sai com o corpo tudo doendo de estar deitado. Qual que é o ideal da pessoa ficar deitada vendo TV? O ideal, na verdade, de ficar deitado é só na hora de dormir, tá? Evitar ficar deitado assistindo TV,
É melhor levantar, você já espreguiçar, alongar, do que você ficar deitado direto. Isso é um veneno, tá? Então, se puder evitar, quer assistir TV? Pode assistir, né? Mas assiste um filme, né? Logo de cara, vou assistir uma série. Assiste uma parte de uma série, levanta um pouco, dá uma volta na casa, alonga, né? Toma uma água. Depois, se quiser deitar de novo, deita mais um pouco. Mas evita ficar muito tempo, por exemplo, das 8 da manhã até meio-dia deitado. Esquece, daí vai causar dor, vai ter dor lombar, né? Vai ter dor no pescoço e assim por diante, devido ao fato de ficar sem fazer nada. Esse que é o problema. Ô Wallace, colchão tem prazo de validade? Outro dia me perguntaram isso, eu também não sabia. Tem um prazo assim de se trocar um colchão, por exemplo? Pessoa, principalmente quem está com dor, etc. Tem sim. Inclusive, o pessoal costuma ver assim, né? O colchão. Quanto mais caro o colchão, melhor. Ele vai ter mola ensacada, vai ter o pillow top. Mas o ideal não é esse tipo de colchões, tá? Porque esse colchão com a mola ensacada, com mola, ele começa a ceder. Deu um aninho, você já pode trocar, bicho. Já pode trocar porque já cedeu e já perdeu a complexibilidade da mola. Então, o ideal, né, é de acordo com cada peso de cada pessoa. Você vai na loja, a pessoa já sabe. Meu peso é tanto. Você compra um colchão de espuma, tá? Com a densidade tal. Né? Um exemplo, densidade de 60, tanto faz. Depende do peso de cada um. Compensa muito mais você pagar um colchão de espuma, que sai muito mais em conta, e ele vai te aguentar muito mais do que aqueles de mola ensacada, com pillow top, que ele vai ceder muito mais rápido. Então, depende do colchão, o prazo de validade é 1 ano, 1 ano e meio. Né? Só que dificilmente alguém troca o colchão por 1 ano, 1 ano e meio. Aí que é o problema, porque eu pego muitos pacientes aqui, eu pergunto, como que é o seu colchão? Meu colchão já está mole. O colchão mole, para quem fica deitado nessa pandemia agora, é pior ainda. Tá? Então, o colchão tem que ter uma densidade mais firme, para ele segurar o corpo e o corpo conseguir relaxar de uma vez. Porque se ele ficar mole, o corpo não consegue relaxar. Ele fica tenso do mesmo jeito para conseguir se equilibrar no colchão. E aí é pior. Aqueles colchões ortopédicos que parecem uma tábua de tão duro, aquilo é recomendado ou é só em caso específico? Não, eu tenho vários pacientes que gostam desse tipo de colchão. Na verdade, é você se adaptar a ele. Né? Tem pessoas que preferem dormir no colchão bem firme, né, desses ortopédicos. Também eu sou bem a favor desses ortopédicos. Tá? Desde que o paciente ele vá chegando nessa densidade gradativo. Se ele sair de um mole para um direto desse, esquece que o corpo dele vai sentir bastante. Então, ele saiu de mola, o colchão dele está deformado já. Ele sai para uma de espuma densidade maior, vai aumentando a densidade até chegar no ortopédico. Esse seria o ideal, do que você sair para o que você está agora direto para o ortopédico. A diferença é muito grande e aí acaba causando dor também, devido ao estímulo diferente. Muito legal. Travesseiro, vamos falar um pouquinho de travesseiro, dor no pescoço, dor no ombro. O que é o travesseiro ideal? Altura, densidade? É melhor travesseiro aquele mole que você afunda a cabeça, travesseiro mais durinho? O que você recomenda? Bom, vamos pensar primeiro na posição ideal para a pessoa deitar. É de lado, dormir de lado, tá? O travesseiro da cabeça não pode estar muito baixo, senão ele vai ficar com o pescoço encurtado aqui desse lado, e nem muito alto, porque senão ele vai encurtar o outro lado também. Então, ele tem que deitar e tem que ficar com a cabeça confortável, tá? Se ele ficar com a cabeça para baixo ou para cima, vai causar contratura muscular. Então, esse já é o principal. Deitou, pede para alguém olhar, tá retinho meu pescoço aqui, ou ele tá para baixo ou para cima? Não, tá retinho, ótimo. Então, independente do travesseiro, ele tem que deixar você mais neutro possível. O ideal é você colocar um travesseiro no meio das pernas, também, e de preferência colocar 2 travesseiros no braço para você apoiar os braços e relaxar. Ou seja, fica muito mais confortável o seu sono, fica muito melhor para a pessoa dormir. Então, é de lado, um travesseiro na cabeça, desde que esteja reto, alinhado, um travesseiro no meio das pernas e outro no braço para apoiar aqui, e ele conseguir relaxar da melhor maneira possível. Esse que é o ideal, seria. Outro dia eu vi num supermercado não é um travesseiro, parece um salsichão de travesseiro, tal, que diz que o pessoal tem usado muito isso. Vale a pena esse tipo de acessório? Esse vale bastante, tá? Porque a gente sabe que aquele salsichão mesmo que chama, né? A pessoa já coloca no meio das pernas e coloca no meio dos braços. Ou seja, fica muito mais confortável para o paciente, né? E ele consegue relaxar muito mais, entendeu? Fica muito bacana. Agora, só mudando um pouquinho do assunto aqui, mas falando de Covid ainda,
eu tenho pego muitos pacientes na clínica com pós-Covid, porque o Covid a gente sabe que ele dá um pouquinho de déficit respiratório. E aí trabalha a musculatura do diafragma, que é a musculatura que trabalha a respiração. O que acontece? O paciente passou pelo Covid, fica 15 dias de molho, a hora que ele chega aqui na clínica, ele está com muita dor na zona, nas costas, devido ao diafragma estar com um déficit de trabalho dele. Ele teve que trabalhar muito mais para melhorar essa respiração do paciente. Então, eu tenho pego bastante paciente pós-Covid com dor nas costas. Tá? É bem interessante. Muito legal. O outro dia a gente até falou com a doutora Regina Schwerer e ela relatou algumas sequelas aí bastante graves de gente que ficou em UTI, né? Tem um trabalho de reabilitação longo, né, o Wallace? Exatamente. Inclusive, esses pacientes, para a gente começar a fazer esse trabalho com eles, a gente tem que soltar toda a musculatura, tem que melhorar aquele padrão dele muscular, e aí, às vezes, leva algumas sessões, né? E aí o paciente sofre um pouquinho aí durante esse tratamento. Isso eu estou falando de um paciente que não ficou internado e que ficou em casa e teve um pouquinho só de falta de ar. Agora, você imagina um paciente que ficou internado e aí o pulmão dele teve que trabalhar muito mais devido ao Covid, a dor nas costas dele é muito maior e o déficit respiratório também. Então, aí que entra a fisioterapia respiratória, a fisioterapia ortopédica para melhorar toda essa parte muscular dele. Essa deficiência respiratória, Wallace, pelo que você já viu ou até acompanhou casos aí de pacientes, a pessoa consegue recuperar, ela volta ao normal ou para sempre ela vai ter esse déficit? Isso é difícil falar, né? Porque não é muito minha praia é mais ortopedia. Mas vamos pensar assim, na parte respiratória. Se o paciente é fumante, né? Com certeza ele já tem um déficit respiratório. Aí ele teve o Covid, que também causou outro déficit respiratório. Fica um pouco mais lento para recuperar isso aí. Agora, um paciente que não é fumante, que ele não tem nenhum comprometimento pulmonar, né, apenas do Covid, mas claro que não apenas do Covid, maneira de falar, que dependendo do caso, ele agride bastante o pulmão. E até consegue ele fazer voltar essa complasticidade do pulmão da melhor maneira possível. A fisioterapia respiratória hoje consegue fazer muito bem isso aí. O resultado é fantástico. Muito legal. Para a gente terminar, Wallace, vamos sair do quarto, a gente estava falando de colchão e travesseiro, vamos para a cozinha, pessoal cozinhando muito tempo, lavando louça, esse tipo de coisa aí está muito em casa, não estava acostumado. Altura ideal de fogão, pia, pessoa, às vezes tem gente que é muito alto, fica curvado, ou gente que é mais baixinho, tem que ficar levantando o ombro, etc. Qual que é a altura ideal para a pessoa ter um trabalho manual em pé ali? Bom, vamos pensar, se a pia do paciente, né, da casa dele for muito alta, a gente tem duas opções. Ou ele coloca a pessoa, né, a senhora coloca um caixotinho ali, ela sobe nele para ela manusear melhor, porque a altura ideal é no máximo até a altura do umbigo. Tá? Passou do umbigo para cima já fica muito alto. Então não é interessante. É do umbigo para baixo até do quadril para baixo. Né? Fica ótimo. Mas isso a gente sabe que tem um padrão na parte de engenharia, então isso depende da altura da pessoa. Então não tem como adaptar a pia, a gente tem que adaptar a pessoa. Então se ela for muito baixa, o paciente, a pia alta, coloca um caixotinho ali, manda fazer um caixotinho, ela consegue manusear tranquilo, sem perigo nenhum. Agora, se ela puder e tiver uma mesa mais baixa, é melhor ainda, porque ela não tem um perigo até de cair do caixote. Porque às vezes pega a pessoa idosa, ela tem um perigo de cair do caixote, não é interessante. E aí ela vai na mesa, ela consegue manusear tudo na mesa, e aí só na hora de lavar a louça que ela tem que usar lá a pia que é mais alta, entendeu? Então tem que evitar, quanto mais sair da pia que é alta, melhor. Ou se for muito baixa, aí pior ainda, que a pessoa é alta, aí vai ficar curvado. Então aí sofre mais um pouquinho e a dor nas costas vem com mais intensidade. Tá certo, gente. Tá aí o Wallace Ribeiro Stefanini, fisioterapeuta, dando algumas dicas aqui pra gente, falando de postura, em tempos aí da pandemia, que as pessoas estão muito em casa, acaba ficando de mau jeito, postura errada. Wallace, eu agradeço demais sua entrevista. Se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade aí, viu? Não, eu agradeço, né, pela oportunidade. E as pessoas que, por um acaso, quiserem alguma orientação, né, a pessoa está em casa e quer que a gente oriente eles, se quiser entrar no meu Instagram, Wallace Stefanini, tem lá meu Instagram, vai lá na bio e lá a pessoa consegue entrar no meu WhatsApp.
tá? E aí ela tira as dúvidas, eu posso orientar, sem problema nenhum. Estamos aqui para ajudar, porque na pandemia a gente sabe que as dificuldades vêm e é ali que a gente tem que sobressair e fazer o ser humano ajudar um ou outro para a gente passar por isso. Tem feito live aí de exercícios funcionais, alguma coisa assim, de alongamento? Tem um pessoal aí que tem feito bastante, né? Essa parte aí, o pessoal da educação física tem feito bastante live legal aí, com muita qualidade. Então, eu tenho enviado direto os exercícios para os pacientes mesmo, né? E não entrando tanto nessa parte na live. E aí, os educadores físicos ficam, estão deitando e rolando, e está cada vez melhor as lives deles. São colegas nossos de profissão, né? Assim, a gente trabalha muito em conjunto, então tenho acompanhado muito deles. Vale a minha fico mais passando direto para cada paciente. Vale a pena, então, não é lenda, não. Dá para fazer um exercício em casa ali, sem risco, bacana, né? A pessoa que não faz exercício em casa hoje é porque está com preguiça, porque o que tem de colegas nossos, personal, dando exercício gratuito, só você entrar na internet, lá no Instagram da pessoa, vai estar a aula tal dia, tal horário, muito bacana. O resultado é fantástico, pelo menos você não fica tão sedentário, não fica parado. Eu acho muito legal. Legal, sedentarismo não dá mesmo. Obrigado, viu, Wallace? Grande abraço, muito obrigado pela sua entrevista, Wallace Ribeiro Stefanini. Obrigado, viu? Obrigado, boa semana. Valeu, muito obrigado ao Wallace, aí, fisioterapeuta, deu umas dicas bacanas aí, colchão, sofá, cadeira, então vamos policiar a postura aí, ó, tem que ficar certinho aqui, senão dá dor nas costas. Lembrando que a gente está ao vivo aqui pela TV Câmara, tem aí os nossos contatos aí na tela, o nosso WhatsApp, nosso telefone fixo. Estamos ao vivo também no YouTube e também no Facebook. Entra lá, deixa o seu joinha lá pra gente, toca o sininho lá no YouTube, que você vai ser notificado sempre que um novo programa tiver no ar. A gente tem falado aí desde o começo dessa pandemia que as entidades têm sofrido bastante com queda de arrecadação, né? O pessoal precisando aí de produtos, de insumos e também de dinheiro e tal. Hoje a gente vai falar um pouquinho da Escola Maria Peregrina, fica ali na SECAP, e a escola está precisando de ajuda e a gente tem aí as informações que a Mariana Dyer trouxe para a gente. A Escola Maria Peregrina sofre os impactos da pandemia e precisa de contribuições. A escola é uma organização sem fins lucrativos e atende crianças e jovens do ensino infantil ao ensino médio em período integral sem a cobrança de mensalidades. Neste momento, os alunos estão tendo aulas em plataformas online. Quem quiser colaborar com a campanha de arrecadação da Escola Maria Peregrina pode fazer uma doação em dinheiro. A escola pede um valor mínimo de R$ 25, que pode ser doado por meio de depósito em conta ou agendamento para buscar a doação em domicílio. Quem tiver interesse em contribuir pode entrar em contato com a captadora de recursos da organização pelo telefone 98137-9594. Mariana Dyer para a TV Câmara. Tá, então, gente, além da Maria Peregrina, todas as entidades aí, né, de Rio Preto precisando de ajuda, feijoada, pessoal aí, semana passada a gente falou do Lar de Betânia, todas as entidades aí precisando de ajuda, então, se puder colaborar, é sempre bem-vindo. Bom, o Detran também começa a retomar a normalidade aí de alguns serviços, né, como o agendamento de exames práticos que estava suspenso desde o início da crise. Aí quem estava esperando para tirar a carta aí estava meio desesperado e o Detran reabriu aí esse serviço e a Mariana traz também as informações aí para a gente. Vamos lá. O Tribunal Superior Eleitoral lançou uma nova versão do aplicativo e-Título com mais serviços disponíveis para o eleitor. Entre as novidades estão a possibilidade de realizar cadastro como mesário voluntário, consultar débitos com a Justiça Eleitoral e emitir guias de pagamento. O eleitor também pode consultar os locais onde irá justificar a ausência na votação. Essa atualização do aplicativo visa a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, que regulamenta a proteção dos dados pessoais no Brasil.
Para fazer download do e-título, é necessário ter um telefone celular ou tablet com sistema operacional Android ou iOS, mas quem já tem o aplicativo instalado precisa apenas atualizar a versão. No primeiro acesso, é preciso informar o número do CPF ou do título de eleitor. O e-título é desenvolvido pela Justiça Eleitoral e é o documento digital oficial mais baixado no Brasil. E ele é gratuito e substitui o título de eleitor em papel. Ele dispensa a impressão de uma segunda via. Segundo o TSE, até agora já foram feitos cerca de 20 milhões de downloads do aplicativo em todo o Brasil. Mariana Dário para a TV Câmara. Trocamos aí os vídeos, entrou, então você viu aí o boletim que o TSE lançou o aplicativo aí com vários serviços, além do título digital, então você não precisa mais levar o título para ir votar e tem mais informações aí. Daqui a pouquinho a gente passa a reportagem, o boletim sobre o Detran, porque vamos aproveitar o gancho eleições aí também, que por conta da pandemia, nem parece que daqui a pouquinho, daqui 3, 4 meses, a gente vai ter eleições para a escolha de novos prefeitos e vereadores pelos próximos 4 anos, né? Em Rio Preto a gente já tem aí, pelo menos de pré-candidatura a prefeito, mais de uma dezena aí de postulantes à cadeira do atual prefeito Edinho Araújo, entre eles o próprio Edinho, que tudo indica deve ser candidato à reeleição, mas por conta aí da quarentena, distanciamento social, etc., um novo desafio está colocado aí para os candidatos, que é fazer campanha, né? Como que você pode fazer campanha sem contato com as pessoas? E a dificuldade é maior para aqueles que não têm mandato ou não são conhecidos, primeira vez que vão tentar aí se aventurar nas urnas, etc. E sobre isso a gente vai conversar com o jornalista Edinho Baff, o Edinho, que é especialista em marketing e estratégia eleitoral. O Baff é aqui de Rio Preto, mas há anos está radicado lá na região de Campinas e vai bater um papo aqui, dar algumas dicas para a gente, falar como é que está sendo esse momento inédito, uma campanha sem poder apertar a mão do eleitor. Edinho, fala como é que vai ser isso para a gente. Obrigado aí pela sua entrevista, viu? Obrigado, Alexandre, pelo convite. É um imenso prazer estar com você agora nesse fim de tarde. Você que é um jornalista que eu tanto admiro, acompanho sua carreira há muitos anos e que tão bem exerce o jornalismo, e muito me honra nesse momento bater esse papo com você e falar um pouquinho nesse já tão intenso ano de 2020 sobre as eleições municipais. Realmente, como você bem colocou, muita coisa vai mudar, né, nessa eleição de 2020, especialmente pela pandemia do coronavírus, que é um desafio para todos nós. Então, os candidatos precisarão ser cada vez mais criativos, porque a dinâmica eleitoral, com certeza, não será a mesma das eleições anteriores. Edinho, como que você tem acompanhado? Qual a alternativa aí? Você não pode sair, pelo menos em tese, né? Pela regra, você não pode sair apertando mão, tal. O que é? Rede social que vai dominar? Mas dá para fazer uma campanha só em rede social? Principalmente campanha de vereador aí, prefeito, né? Que a gente até teve o caso do Bolsonaro aí, praticamente fez campanha em rede, mas ali foi um caso à parte. Depois você pode até falar um pouquinho disso também. Principalmente, né? As redes sociais com certeza serão o principal palco dos candidatos. Mas nós estamos, no momento, vivendo o período pré-eleitoral, e o que eu tenho visto, o que eu tenho acompanhado, tem muito pré-candidato, tanto à Câmara de Vereador como ao Executivo, que não se intimidou com a questão do distanciamento social. Você vê muitas reuniões já acontecendo, com todo mundo de máscara, álcool gel, mas existem reuniões partidárias, encontros em bairros. Claro que você tem um número menor de pessoas, mas o que eu tenho visto, e até não é uma indicação, né, de que é correto, mas eu tenho visto muitos candidatos, pré-candidatos, se aproximando cada vez mais do seu eleitorado. Agora, com certeza, as redes sociais são o principal palco, é ali que o candidato tem a oportunidade de apresentar seu discurso, apresentar suas propostas,
dialogar melhor com o eleitor, destacar mais suas virtudes. Então, assim, com certeza será uma eleição muito mais digital do que as anteriores. Ô Edinho, da tua experiência, do que você acompanha aí há anos, que você está mexendo aí com assessoria política, consultoria, etc., qual é a rede social que traz mais resultado pro candidato? É o Facebook, é o Twitter, é o YouTube, é o Instagram ou é alguma outra aí menos utilizada? Qual que é a tua análise? Todas as redes sociais têm uma importância, né? Cada uma tem um perfil, cada uma exige do candidato uma linguagem própria, diferente, que cabe, então, aos profissionais de comunicação engajados na candidatura entender e compreender melhor a dinâmica de cada rede social, mas, sem dúvida nenhuma, a principal, o palco mais disputado e aquele que deve ser melhor explorado pelo candidato é o Facebook. O Facebook, ele é a rede mais popular, ele permite interação com texto, com fotos, com vídeos. Então, assim, se o candidato puder, ele tem que tentar conciliar todas as redes sociais, desenvolver linguagens próprias para cada uma, formas de expressão, se expressar de maneira particular em cada uma das redes sociais. Mas o principal, que ele não pode abrir mão, é do Facebook. O Facebook, com certeza, é a principal rede social para quem deseja triunfar nas eleições. E aí essa questão da linguagem, aí que entra o papel dos nossos colegas jornalistas, marqueteiros, publicitários, que sabem construir essa linguagem para cada rede, né, Edinho? Sim, Alexandre, você colocou muito bem. A construção da mensagem que o candidato irá apresentar, eu costumo chamar de discurso, porque aquela ideia de que o discurso é a fala do candidato num ato político, ela já ficou para trás. O discurso de um candidato ele pode ser encontrado tanto num evento político, num ato político partidário, como no seu dia a dia, nas redes sociais e nas pequenas reuniões. Então, o discurso é o DNA de uma candidatura. É por meio do discurso que o candidato se posiciona, né? E não tem profissional melhor para ajudar o candidato, apoiar o candidato a construir a sua melhor mensagem, a forma mais adequada dele se comunicar com o eleitor do que o profissional de comunicação. Né? Seja ele jornalista, seja ele um publicitário, ou relações públicas, né? O espectro da comunicação é fundamental na construção de uma candidatura de sucesso, principalmente porque também cabe a esses profissionais a leitura do ambiente eleitoral, né? A identificação de quais são as pautas que irão determinar esse processo eleitoral, Alexandre. Muitas vezes, um erro cometido com muita frequência é a gente imaginar que as pautas de uma eleição passada serão as mesmas na eleição atual, né? A cada 4 anos, muita coisa muda na cidade, né? Então, na eleição de 4 anos atrás, as principais pautas poderiam ser referentes à água, a asfalto, e na atual, de repente, você tem uma outra conjectura, você tem problemas relacionados à segurança pública, educação, saúde. Então, é muito importante que o profissional de comunicação faça essa análise do ambiente eleitoral que o candidato irá participar. Ô Edinho, aproveitando até esse gancho aí, a gente sabe, cada cidade tem sua realidade, as suas características, mas de uma maneira geral, com base no que o país atravessa hoje, qual que deve ser o rumo aí que um candidato, o rumo do discurso de um candidato, que linha que ele deve adotar, é mais radical, menos radical, um contexto aí de mais conciliador ou não, aquele do ataque mesmo, como que você, qual a projeção que você faz aí, de uma maneira geral, claro, considerando as particularidades de cada cidade? É muito importante essa sua colocação pelo seguinte, Alexandre. Eu costumo dizer, e falo isso com bastante frequência, eleição municipal é uma outra realidade. O candidato que arriscar trazer temas nacionais, de repercussão nacional, de abrangência nacional, para uma eleição municipal, esse candidato tem uma grande chance de naufragar, de não obter êxito eleitoral. Não existe receita, mas existem alguns indicadores.
Um candidato ao legislativo ou ao executivo de uma cidade, de um município, ele precisa conhecer profundamente os problemas da sua cidade. Os problemas, se é um candidato a vereador que pretende representar uma determinada região da cidade, ele precisa conhecer profundamente os problemas desse bairro. Se os problemas desse bairro passam pelo buraco no asfalto, falta de água na torneira, iluminação pública, limpeza pública. Se é um candidato ao executivo, ele tem que ter uma visão macro, mas principalmente da cidade. Não adianta querer discutir em eleição municipal temas nacionais como previdência, como aborto, temas comportamentais, temas religiosos. Essas não são pautas de uma eleição municipal. E isso é muito comum que candidatos cometam esse erro, né, de trazer para o espectro local assuntos de repercussão nacional, né? E o eleitor, numa eleição municipal, ele quer do candidato a demonstração de que ele conhece o seu problema e está disposto a resolvê-lo. Muito bom. Edinho, vamos voltar à questão dos meios, né? A gente falou das redes sociais, mas e os veículos tradicionais, a TV e o rádio, que em eleições aí passadas, antes do advento das redes, eram fundamentais, até, enfim, indispensáveis. Como que você vê o papel nessa eleição agora, com essa particularidade aí da Covid? Eu acho que os meios mais tradicionais continuam tendo uma importância muito grande, tá? Apesar da ascensão das redes sociais, do advento da era digital, desse mundo conectado que nós vivemos, o jornal impresso ainda tem uma importância relevante, significativa, a TV, o rádio, porque, na verdade, e você sabe muito bem isso, você vive muito essa realidade, Gama, um complementa o outro, né? Às vezes uma notícia explode no rádio e aí todo mundo corre atrás, e as redes sociais também, ou na TV. Então, assim, na verdade, o mais importante continua sendo o conteúdo, né? Seja para uma matéria jornalística, seja para a mensagem do candidato. Por isso que o papel do profissional de comunicação, e eu sempre gosto de ressaltar, a nossa importância nesse processo, né, do profissional de comunicação, porque numa eleição municipal, a forma ela ajuda, mas o conteúdo é fundamental. E especialmente nesse tempo de pandemia, do enfrentamento do coronavírus, os candidatos precisam estar conectados, né, com as notícias diariamente, porque são muitas informações, uma velocidade muito grande, e é claro que cada veículo cumpre um papel, né? Cada meio de comunicação cumpre um papel importante. E em relação ao horário eleitoral gratuito, ele vai voltar a ter aquele peso grande que já teve ou não? Porque nas últimas eleições a gente viu que TV aí foi tratado até em segundo plano pela maioria dos candidatos que, claro, optaram pelas redes e também por gastar a sola do sapato. Nesse novo contexto de pandemia, você acha que o horário eleitoral, aquele depois da novela, antes da novela, ali volta a ganhar aquela importância que já teve? Eu não sei se a mesma importância, né? É bem colocado a sua análise. Eu não sei se a mesma importância, mas como o momento de pandemia faz com que as pessoas fiquem mais em casa, né? A gente vive o desafio que nós ainda não tem a vacina, então o distanciamento, o isolamento social ainda é fundamental para evitar a propagação do contágio pelo coronavírus. É natural que as pessoas fiquem mais em casa e aí o programa eleitoral passa a estar mais acessível. Mas, mesmo antes da pandemia, eu acredito que o programa eleitoral ainda tem importância, não como eleições passadas, né? Mas sendo bem produzido, sendo bem formulado, especialmente aquelas pílulas, né, os comerciais, muito mais importante do que o programa contínuo, que passa de manhã e à tarde.
essas pílulas durante a programação, elas têm um impacto muito grande para o eleitor que está ali assistindo e conectado na TV. Então, eu não subestimaria a TV, não. Eu acho que o profissional de comunicação, o candidato, ele tem que fazer uma análise e dar o devido peso a cada meio de divulgação, mas a TV continua tendo um papel importante, especialmente num período como esse de pandemia. Legal, gente. Estou conversando com o jornalista Edinho Baff, ele que é especialista aí em marketing, consultoria eleitoral e política para candidatos. Edinho, por conta, sempre lembrando o contexto da pandemia, o pessoal os candidatos que já têm mandato ou já tiveram, são mais conhecidos, tem uma vantagenzinha aí nessa corrida eleitoral dos pouco conhecidos? Sim, com certeza. Eu tenho observado muito isso, viu, Alexandre? Você tem candidatos ao executivo, especialmente, que antes da pandemia não desfrutavam de muita popularidade diante da opinião pública. Os números das pesquisas mostravam um desempenho aquém do que precisava, né? E você percebe e ficou muito claro que depois da pandemia, com uma mudança de postura, com uma transparência maior dos seus atos no dia a dia, com um diálogo mais próximo do eleitorado, esses prefeitos cresceram. Muitos municípios, especialmente aqui no interior de São Paulo, você tem um crescimento significativo, um crescimento muito importante, como resultado direto de uma exposição maior desses prefeitos, desses executivos, então, chefes executivos. E é claro, tem aqueles prefeitos também que não aproveitaram a oportunidade, e aí ou ficaram parados ou até recuaram diante da opinião pública, né? Mas eu tenho acompanhado alguns prefeitos, especialmente aqui na região de Campinas e também no interior de São Paulo, né, que a gente percebe claramente uma ascensão durante o período de enfrentamento da pandemia do coronavírus. E por quê? Porque conseguiram estabelecer um contato, um diálogo permanente com a população, trazendo informações transparentes, objetivas, né? É claro, quem está na linha de frente nem sempre tem suas ações vistas com bons olhos pela população. Muitas vezes você tem setores da população que discordam de ações, mas mesmo discordando, o eleitor reconhece a ação, né? Reconhece que o candidato, que o gestor não está na inércia, né? Não está paralisado. E isso também é importante para o gestor público, se mostrar sempre em movimento. Sem dúvida. Eu até ia abordar esse tema com você, até, claro, fazendo uma alusão aqui a Rio Preto, a gente vê o prefeito aí, bombardeado de todos os lados, né? Se ele fecha o comércio, de um lado ele é bombardeado por comerciantes. Se ele abre, aí é os que defendem o fechamento. Como equilibrar essa balança, Edinho? Eu acho que não é simples, tá? Não é simples, é uma tarefa muito difícil, mas eu acho que principalmente não tendo compromisso com o erro. O que eu quero dizer quando o gestor público, a autoridade pública não tem compromisso com o erro, significa que se ela perceber que tomou uma atitude indevida, equivocada, ela tem a capacidade de corrigir. Porque a população reconhece também, Gama, quando o seu representante, né, quando a autoridade reconhece um erro, quando ela corrige o percurso. Humildade também é um valor muito importante para o gestor público, né? E a população reconhece, o cidadão comum reconhece quando o gestor tem a capacidade, a humildade de mudar a rota, né? Assim, porque alguns atributos muito importantes para um gestor público que influenciam diretamente na formação da opinião que o eleitor, que o morador, que o cidadão comum tem dele, né? Ele quer alguém que tenha atitude. Ele quer ser representado por alguém que tem atitude, por alguém em movimento, por alguém que tem iniciativas claras, objetivas, mas também por alguém que, se errar, reconheça que errou e siga para frente, siga em frente. Então, isso é muito importante e o eleitor reconhece isso.
Então, falando especialmente de Rio Preto, né, que eu tenho acompanhado, tenho visto aí, Rio Preto realmente tem um grande desafio de toda a sociedade, nos seus mais diferentes segmentos, médicos, do comércio, né, meios de comunicação, autoridades competentes, públicas. A pandemia do coronavírus é uma novidade para todo mundo, para o mundo inteiro. Né? Então, é natural que às vezes você acerta um movimento e às vezes você erra. Então, o mais importante é ter essa capacidade de ter autocrítica, né? De fazer a correção do movimento quando necessário. Tá certo, gente. Tá aí o jornalista Edinho Baff. Só para registrar aqui, Edinho, recebi a mensagem aqui do presidente da Câmara, o vereador Paulo Paulera. Manda um abraço para você, dá os parabéns e faz uma menção aqui ao seu pai, saudade do seu pai. Referência na fotografia, está aí o Edinho, filho do saudoso Edson Baff, foi fotógrafo aqui da Câmara muitos anos, fotógrafo de toda uma geração aí, mestre de toda uma geração, o pai do Edinho, que tem o irmão dele, o Guilherme, levando aí o legado do Edson Baff. Edinho, eu quero te agradecer, se você quiser falar mais alguma coisa aí, talvez que a gente não tenha abordado, fica à vontade. Eu quero agradecer, Alexandre, mais uma vez o convite, a oportunidade. Para mim foi uma imensa satisfação. Parabenizá-lo pelo trabalho aí frente à TV Câmara, que é um importante veículo de comunicação, né? Nessa nova realidade de comunicação, você ter Rio Preto no Poder Legislativo, uma produção de conteúdo desse nível de qualidade, então vocês estão de parabéns. Eu admiro muito, mesmo à distância eu acompanho, e que outras cidades pudessem ter essa mesma iniciativa que vocês têm aí. Então, parabéns ao Poder Legislativo de Rio Preto, parabéns às autoridades públicas e para vocês, profissionais de comunicação, que fazem um trabalho tão importante aí de democratizar o acesso à informação, né? Isso é o principal. Quanto mais informação, mais conhecimento, melhor, mais condição o eleitor tem de decidir, de fazer melhor a sua escolha. E só para fechar, Alexandre, se ainda tiver alguns segundos aí... Fica à vontade. Voto é futuro, voto é esperança, voto é uma aposta do eleitor naquele candidato que melhor despertar nele o sentimento positivo de que vai conseguir mudar alguma coisa na sua tão dura realidade às vezes. Então, boa sorte aos candidatos, ao executivo, ao legislativo, e mais uma vez, obrigado. Só rapidinho, acabou passando aqui, eu ia te perguntar, acabou passando. Você acredita em abstenção recorde na eleição desse ano? Lembrando que na última eleição a gente já teve em torno de 35% de abstenção, isso uma média nacional. Você acha que a gente supera isso? Já é uma média alta, né, Alexandre? Já é uma média alta. Eu acho que vai variar também um pouco da insatisfação de cada realidade do município, né? Eu acho que na cidade onde o desejo de mudança é muito grande, você vai ter uma presença maior do eleitorado, né? Naqueles municípios onde a tendência é a manutenção, é a reeleição do prefeito, você vai ter uma abstenção maior. Agora, são apostas, né? Eu acho que a pandemia pode intimidar um pouco, naturalmente, mas acredito que a Justiça Eleitoral vai buscar aí formas de garantir uma segurança, uma tranquilidade a todos que vão trabalhar na eleição e que vão lá votar, exercer. A gente torce, Alexandre, eu torço especialmente, para que o número de abstenção seja pequeno, porque nada mais importante na democracia do que o voto, o exercício do voto, né? E não existe voto certo ou voto errado, existe voto de acordo com as suas convicções. Então eu torço para que realmente o maior número possível de eleitores possa votar. Sem dúvida. O errado é não votar, né? A gente vê alguns aí fazendo campanha, vote nulo, não vote em ninguém e tal. Aí, enfim, se uma pessoa votar, ela vai eleger o candidato dela. Então, quanto mais gente votar, melhor. Obrigado, viu, Edinho? Imagina, obrigado a você, Alexandre. Um forte abraço a todos. Obrigado aí ao Edinho Baff, irmão do meu amigo Guilherme Baff. Tá aí, então, falando com a gente, ele que é especialista e trabalha com isso, estuda isso há muito tempo, a assessoria política a candidatos e também a políticos já com mandato. Bom, agora sim, vamos conferir, eu tinha falado do que o Detran aí inicia
a retomada da normalidade de alguns serviços, como agendamento de exames práticos. Agora sim a gente tem aí na agulha o boletim. Vamos lá. O Detran São Paulo reabriu nesta semana o agendamento para exames práticos. Segundo o Detran, os centros de formação de condutores poderão atender cerca de 50 mil alunos que tiveram o processo de habilitação interrompido em todo o estado durante a quarentena. O agendamento deve ser feito pelo sistema e-CNH e os exames práticos serão realizados em ambientes abertos, com todos os procedimentos de segurança contra a Covid-19. Ainda em razão da pandemia, o Conselho Nacional de Trânsito alterou de 12 para 18 meses o prazo de conclusão do processo de habilitação. As aulas teóricas para a primeira habilitação estão sendo ministradas em formato online. A retomada das atividades nas autoescolas estão sendo feitas em etapas. Todos os atendimentos do Detran São Paulo são feitos de forma remota. É possível consultar as informações e serviços como pontuação da CNH, multas e registro de veículos pelo site www.detran.sp.gov.br e pelo aplicativo do Detran São Paulo. Mariana Daire para a TV Câmara. Tá, então, gente, o Detran tentando retomar alguma normalidade, é o que todo mundo quer, né? Acabar logo esse pesadelo desse coronavírus aí que ninguém aguenta mais. É isso. Deixa eu só registrar aqui, infelizmente, no final de semana, perdemos aí a professora Nilce Lodge, que morreu aos 84 anos. Ela é criadora do CONDEFAD Rio Preto, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico, Cultural e Turístico, né? Historiadora, por vários anos teve página de história no Diário da Região, autora de livros aí, tem um grande acervo documental e falado, né? Ela gostava de um acervo oral, né? De coletar depoimentos aí de personagens históricas, e então fica o registro aí da morte da professora Nilce Lodge, 84 anos, e que seu acervo não seja dilapidado, siga preservado aí, que era o seu sonho. Tentamos várias vezes trazer a professora aqui na TV Câmara, eu, o Fernando Marques, entrevistá-la aqui. Infelizmente, ela tinha problemas de locomoção, era um pouquinho antissocial também, não gostava dela falar, dela dar entrevista. Fica aí o registro, então, sentimentos da família da professora Nilce Lodge. E assim a gente encerra o informativo coronavírus desta segunda-feira. Contou com os trabalhos técnicos do cinegrafista Wagner Bueno, do controle mestre Fernando César, GC e produção do Renato Foch e da Mariana Dayer, e também os trabalhos do operador de áudio Flávio Furlaneto. Lembrando que o momento é de permanecer em casa, sair só para aquilo que for essencial e cuidar aí, porque o vírus está solto, está transmitindo, cada dia mais os números subindo. A gente volta amanhã, a partir das 4 horas da tarde, com mais informações para você. Na sequência, depois, às 5 horas da tarde amanhã, a 24ª sessão ordinária de 2020. A gente encerra o programa de hoje com o Rapa. Vamos lá, Flávio.